vice-presidente Marco Benevides, o Irã Barbosa, que representa aqui o pool de investidores, o presidente da Patrimonial, Adriano Lucena, o nosso presidente do Conselho Deliberativo, Vitor Pessoa, está fora do Estado, não está presente, mas o doutor Álvaro Maia vai representar o Conselho Deliberativo, está chegando, e o doutor Manuel Júnior, presidente do Conselho Fiscal. Então, os poderes constituídos do clube estão aqui na mesa e a gente vai, em breves palavras, primeiro agradecer a vocês, agradecer a nossa imensa torcida, aos nossos conselheiros, sócios e a legião de torcedores, de milhões de torcedores do Santa Cruz. Como todos sabem, no último final de semana foi um dia histórico, né? Como todos têm acompanhado essa luta hercúlea aqui da direção, dos nossos conselheiros, sócios, hoje é um dia que a gente vai dar boas notícias ao nosso torcedor, dando prosseguimento à implementação da nossa SAF. O último final de semana foi um final de semana histórico para todos nós, né? Com acesso à Série C, uma luta enorme, e vocês têm acompanhado o esforço que a diretoria e todos os partícipes aqui do clube têm feito para surreguer o Santa Cruz. Então, foi um final de semana muito feliz para todos nós. Só tenho a agradecer, primeiramente, a Deus, aos nossos diretores e a todos que fazem o clube, mas principalmente, mais uma vez, reiterando, agradecer a nossa imensa torcida, que é quem tem nos trazido até aqui e vai nos levar à Série A, se Deus permitir. Então, meu agradecimento aos milhões de tricolores que têm nos ajudado. E hoje, especialmente, vamos falar sobre a SAF, né? Na última semana, como todos sabem, 13 de janeiro, a gente fez um movimento e deu publicidade à proposta vinculante, inclusive com a belíssima festa aqui da nossa torcida, aqui na Avenida Beberibe. A partir dali, o nome está dizendo, né? Foi uma proposta vinculante. A partir dali, a gente vai afunilando, discutindo ponto a ponto, e até chegar a uma versão final, que agora chegamos à versão final do documento. Muitos diziam que a gente estava atrasado, que estava muito lento. Eu quero reiterar mais uma vez de que tudo foi feito com muito zelo, muita tranquilidade, e acho que essa resiliência, essa luta que nós tivemos junto com os investidores foi para trazer o melhor para o Santa Cruz. Muitas vezes eu vi, né, fui abordado: presidente, assine qualquer documento aí, mas tem que sair a SAF. Não é assim que funciona. Vocês sabem que tem SAFs e SAFs, tiveram algumas que deram certa e outras que deram muito erradas. E a gente não tinha como errar nesse momento, porque, é como eu sempre disse, quando você erra no jogador, perdão, quando você erra com o jogador, é fácil resolver. Com o patrocinador, é fácil resolver. Com um fornecedor, é fácil resolver. Diferentemente da SAF, é um passo que dificilmente tem volta. Mas quero dizer que estou muito satisfeito, muito feliz com os avanços e com o que a gente conseguiu efetivamente trazer de benefícios para o Santa Cruz. A gente vai tratar ponto a ponto, mas hoje, especificamente, juntamente com o representante dos investidores, a gente dar uma demonstração de unidade, falar passo a passo nos últimos dias o que aconteceu e a gente dar as informações para a implementação oficial da SAF. Na última semana, a gente assinou o 5º termo aditivo e o último termo aditivo, depois de muitas discussões, e eu acho que a coisa ficou muito bom para o Santa Cruz e também para os investidores, mas foi um passo enorme. E, brincadeiras à parte, até o Irã costuma dizer isso, a gente teve algumas arengas, né? Esse é o termo aqui pernambucano, algumas arengas, mas sempre em alto nível, cada um lutando pelo seu lado e buscando o principal, que é surreguer o Santa Cruz. Então, na última semana, a gente assinou esse 5º termo aditivo e fomos perguntados por que não deu essa publicidade. A gente combinou internamente que a gente estava focado no jogo do acesso contra o América lá em Natal e a gente não queria mudar o foco. Mas desde a semana passada que a gente assinou e dando sequência a todo esse trabalho que a gente tem feito, é bom lembrar que a gente tem tido um apoio quase que unânime da nossa torcida, dos nossos sócios, nossos conselheiros. Eu digo quase unânime, poderia até dizer unânime, mas eu não vi até hoje nenhuma manifestação contra a SAF.
E lembro também que quando a gente assumiu o clube, em novembro de 23, eu fui enfático quando disse: eu só assumiria o clube para a implementação da SAF, porque o nosso clube não teria condições de caminhar da forma que estava em RJ, com poucos recursos e na situação que nós todos lembramos, né? Sem série, com apenas 3 jogadores no plantel, com folhas atrasadas e com um débito na RJ escrito de mais de 250 milhões. E aí a gente consegue fazer esse movimento com o apoio integral da diretoria, dos sócios nossos, e fomos puxando, vamos dizer assim, puxando a corda, no bom sentido, para trazer a melhor proposta. Então, a gente não deu essa publicidade justamente por causa do foco do jogo contra o América, que foi o jogo do acesso. Mas, dito isso, a gente começa agora, oficialmente, a correr os prazos, né, e passar pelas instâncias do clube para que a gente possa, até a Assembleia Geral do AGE, que é a última instância, aprovar. Como é que vai funcionar? O Executivo já mandou para o Conselho Fiscal e para a Comissão Patrimonial, na última segunda-feira, a proposta finalizada. Eles vão dar o parecer nos próximos dias, vai nos devolver, a partir daí a gente envia para o Conselho Deliberativo, que terá 8 dias para convocar os conselheiros e também fazer o rito lá e da sua votação. A partir daí, a gente manda para a AGE, e aí são 45 dias corridos para que a instância máxima do clube, os sócios votem e aprovem a SAF. Isso volta para o Conselho Deliberativo para ser ratificado e a partir daí a SAF está oficialmente implementada. Uma coisa importante e que nos deixa muito satisfeitos, a SAF vai ter um conselho de 7 membros, dos quais 5 dos investidores e 2 do clube. 90% das ações é dos investidores, 10% do clube. Mas é importante frisar que esse trabalho a 4 mãos que a gente fez até então não vai parar aí. Ou seja, nós vamos trabalhar conjuntamente com a SAF em todos os aspectos e acompanhar o ressurgimento do clube. Irã vai falar sobre isso também, mas é importante frisar que, nesse momento, o clube não se distancia do futebol. Logicamente, o Executivo vai cuidar dos esportes olímpicos, vai cuidar da parte social e, efetivamente, a gente vai, juntamente com os investidores, cuidar também do futebol. Eu estou muito feliz em ter chegado até aqui. Eu acho que o clube performou, né, acima até do esperado, porque em menos de 2 anos a gente estava sem série, já vamos disputar a Série C. Lembrando que isso também é um compromisso da SAF, nós temos vários investimentos que vamos narrar para vocês, mas prioridade máxima é o acesso à Série B. A gente vai priorizar o acesso à Série B e, evidentemente, vai ter o investimento no patrimônio, aqui no Estádio do Arruda, no próprio CT, enfim. Mas, e falando de futebol, nossa prioridade será o acesso à Série B. Evidentemente que a gente vai buscar com todas as forças o título de campeão pernambucano, que há muitos anos a gente não consegue. E eu tenho convicção que vamos montar um time ainda mais forte do que temos hoje para brigar pelo título e trazer essa alegria para o nosso torcedor. Como também nós vamos disputar a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste não está definida, mas a gente também vai trabalhar e lutar para ter uma boa performance na Copa do Nordeste. Então, que eu queria encerrar a minha participação inicialmente, vai ter as perguntas, passar para Irã Barbosa, para ele dar algumas palavras também, mas reiterar a todos vocês da minha satisfação, da minha alegria, da minha felicidade em chegar até o dia de hoje. Depois de muitas lutas, muitas idas e vindas, dezenas de viagens para o Centro-Sul, recebendo os investidores, conseguimos chegar numa proposta factível, importante para o clube, e lembrar uma coisa também muito importante: a maior SAF do Brasil até o momento, né? O time não tinha série até então, muito diferente de você estar na série A ou B e fazer uma SAF. Então isso mostra o tamanho do Santa Cruz, né? A robustez, a musculatura do clube, e eu acho que isso também é um passo importante, e é bom frisar isso porque vocês têm que fazer essa avaliação do tamanho do Santa Cruz, né? Então a gente, quando chega nesse momento, que é um momento ímpar na história do clube,
porque eu tenho dito com quem eu tenho conversado. A gente assumiu o clube no pior momento da história do centenário, da centenária história de Santa Cruz. Todos sabem como foi que a gente assumiu o clube. Isso aí a gente também internamente conversou e a gente não veio apontar o dedo para quem acertou, quem errou. Quando a gente assumiu o clube, é bom lembrar, foi feita uma eleição por aclamação. E esse era o objetivo, era trazer todo mundo para dentro do clube, e foi feito assim. Então, eu não lembro, pelo menos, o ano que o Santa Cruz esteve tão unido como estamos no atual momento. Todos trabalhando no mesmo sentido. Isso foi muito importante, até para a gente chegar até onde chegou. E agora, com a implementação da SAF, com os investimentos vultosos que nós vamos discorrer aqui, eu não tenho dúvida alguma, que nós vamos retomar o protagonismo do futebol brasileiro. Então, eu estou muito feliz de chegar até aqui. Lembrar também, brincadeiras à parte, mas que eu apanhei muito na imprensa, de torcedor, quando todos queriam que a gente assinasse imediatamente no começo do ano. E repito, se eu tenho assinado a SAF ano passado com algumas propostas que nós tivemos, eu estaria arrependido. Se a gente implementa a SAF naquele modelo de janeiro, eu também estaria arrependido. E hoje, eu estou plenamente convicto que nós acertamos e estamos no caminho certo. Então, quero agradecer a vocês. A gente vai abrir para as perguntas, mas eu quero passar a palavra para a Irã e depois disso a gente passa as perguntas. Quer trocar? Tá. Que a gente facilita. Gente, então vamos lá para poder pegar. Primeira coisa, eu queria agradecer. A todos na figura do Bruno, que se tornou um grande amigo. Cumprimentar o meu grande amigo também, Marco Benevides, o Adriano, pessoas que eu tive a experiência nesse quase um ano de idas e vindas aqui, de negociações, poder me aproximar, me tornar amigos. Tem duas pessoas que ainda estão no trânsito, o Álvaro e o Manuel, que estariam aqui também. O Vitinho, que não pôde estar aqui, o Vitor Tavares Pessoa de Melo, que é o nosso presidente do conselho. Eu acho que as coisas na vida não acontecem por acaso. Eu não sou uma pessoa de lamentar nada em momento nenhum. Eu acho que as coisas acontecem da forma e no tempo de Deus. E, nesse sentido, eu acho que essa SAF, ela se tornou, dia a dia, passo a passo, melhor. Eu vou ler daqui a pouco as condições finais, mas eu acho que é muito importante a gente deixar muito claro uma coisa. A todo tempo, eu acho que o Bruno ele pode ser uma testemunha muito grande disso, a nossa preocupação como investidores e como SAF foi sempre levando a todo momento, em primeiro lugar, a consideração de o bem maior ser o Santa Cruz, para que em qualquer momento o Santa Cruz sempre tivesse preservado. O próprio fato da gente ter entrado antes do momento, ter começado a ajudar a captação de jogadores, ter começado a ajudar na formação do estrutural do clube, ter trazido um profissional de primeira linha do futebol brasileiro, que é o Pedro Henriques, a ajudar nesse processo de transição. O investimento de dinheiro também, que não foi pequeno e que com certeza ajudou a contribuir nessa fase importante. Mas, acima de tudo que a gente fez foi sempre pensando o seguinte, que o Santa Cruz, ao final de tudo, tem que estar bem, tá? E, para isso, todas as cláusulas, tudo que foi negociado foi nesse sentido. Então, quando a gente vai falar de valor, de dinheiro, de investimento, e isso eu fiquei muito honrado, quando você olha a SAF que foi anunciada ao longo dessa semana do Fluminense, a estrutura das duas são muito similares. É como se eles tivessem praticamente copiado e colado
a nossa estrutura de SAF com números diferentes, com uma diferença absurda. Essa SAF aqui é muito mais protegida para o Santa Cruz, que começa quando a gente fala do bônus de subscrição. Ou seja, existem cláusulas aqui no clube, principalmente as cláusulas de dinheiro, de investimento direto, aonde, se os investidores não aportarem os recursos, se a gente não cumprir essas cláusulas, a gente perde a SAF, e a SAF volta para o clube, que eu acho que é uma das maiores inovações, uma das maiores... Isso aqui, a gente tem que parabenizar o Lucas Cavalcante, que ajudou a liderar esse processo de negociação. Falo que isso não é bom, porque significa que ele ganhou a negociação de mim, mas boas soluções sempre foram aceitas pela gente. A Cobra Coral Participações, isso o Fernando Vieira, nosso investidor da Umed, da SB Corp, ele sempre falou uma coisa muito clara: contratos são para ser cumpridos. A gente não tem medo desse tipo de cláusula, porque na nossa cabeça não passa em nenhum momento a possibilidade de descumprir qualquer uma dessas coisas que estão aqui. Então, essas consequências aqui para a gente são perfeitamente aceitáveis. Tendo dito isso, como ficou o processo final de toda essa negociação, dessa ida e vinda? Foi conversado agora exaustivamente com pessoas importantes desse conselho, e aqui eu queria muito agradecer a contribuição do Adriano, do Manuel, agradecer a contribuição do Álvaro, que ainda não chegou, do Vitinho, do Marco Benevides, todas essas pessoas que vocês estão vendo, vários outros conselheiros com quem eu não vou nomear aqui todos, mas a gente teve conversa com várias pessoas para poder entender quais foram os problemas da primeira. O doutor Bartolomeu foi muito claro essa questão pública. A gente fez questão de atender as preocupações dele. A gente sempre deixou claro, gente, e eu quero que vocês levem isso aqui eu quero que vocês levem isso aqui de agora para frente como uma regra. Nós não temos problemas com críticas. Nós temos problemas com pessoas que fazem ela sem mostrar a cara, sem pegar e nos dar a oportunidade de consertar, de melhorar, de fazer algo maior. E todas as pessoas que sentaram com a gente deram essa oportunidade. E essa proposta melhorou. E essa proposta avançou. E eu acho que isso mostra caráter dos dois lados da mesa, com todas as pessoas que sentaram aqui. Então, para a gente poder pegar aqui... Você quer falar, presidente? Então, anuncia aqui, então, porque eu acho que é mais importante você pegar e passar. Então tá ótimo. Bem, amigo Irã, muito obrigado pelas palavras e quero agradecer mais uma vez, em seu nome, todos os investidores que estão nesse projeto. E rapidamente eu vou tocar aqui nos pontos do quinto aditamento, que é o último. Ou seja, mais uma vez, colocando que esse foi um trabalho exaustivo, foi muito trabalhoso, a gente fez a 4 mãos, mas foi uma luta enorme, como todos vocês acompanharam, para chegar nesse documento final. Lembrar também, que é um dado muito importante, da transparência desse processo. Desde o primeiro momento, a minha diretoria está aqui, todos estavam autorizados a buscar investidores, novos parceiros para o clube. E tudo que chegava para a gente levava internamente para a direção, e internamente se discutia e avançava ou não. Então, assim, eu fico muito orgulhoso de como a gente tratou o processo, com toda a transparência, inclusive enviando aquele calhamaço de documentos para o Conselho Deliberativo, para que todos eles tivessem acesso, discutissem, opinassem, né? Então, todos os passos que nós demos foi com total transparência para que a gente pudesse chegar na melhor proposta. Então, dito isso, são os pontos mais relevantes. A primeira questão, se mantém o valor de 1 bilhão em 15 anos de investimento,
logicamente reforçando as garantias em infraestrutura, governança e modernização. Primeiro ponto, a construção do novo CT. Isso aí nós vamos fazer um novo CT com no mínimo, tudo que eu estou falando aqui é no mínimo. Quando eu vou falar os valores de investimento no futebol anuais, é valor mínimo. Então nós vamos ter um CT com no mínimo 3 campos oficiais, alojamentos, área médica, academia, enfim. Um CT do tamanho de Santa Cruz. Eu sou muito orgulhoso, inclusive, de tudo aqui no clube. Nós temos CT, e aqui eu quero até mandar meu abraço para o Dr. Rodolfo Aguiar, em nome dele, abraçar todos os ex-presidentes do clube, que é um baluarte aqui de Santa Cruz, mas o CT nosso lá em Aldeia ficou pequeno para o clube. Então nós vamos ter um CT com investimento próprio dos investidores, eu diria um CT à nossa altura, tá? Ou seja, um dos melhores CTs, não só do Nordeste como do Brasil, está alinhado. Esse prazo de conclusão do CT será em até 36 meses. O estádio do Arruda. O estádio do Arruda, a gente discutiu muito e a gente acertou o valor, que seria 100 milhões de reais, valor mínimo de investimento. Isso está mantido. Só que na proposta inicial, existiria um investimento no primeiro ano de 5 milhões e isso teria que ser feito até 15 anos. É evidente que a gente sabe que para rentabilizar a operação, para remunerar o investimento, o Arruda precisa de uma grande reforma e ser transformado numa arena multiuso de primeiro mundo. E isso, logicamente, também estava na cabeça dos investidores. Mas, depois de muita discussão, a gente resolveu colocar isso no papel, mudando o prazo para dar mais tranquilidade ao deliberativo, à comissão patrimonial e ao Conselho Fiscal. Ou seja, esse aporte de 100 milhões de reais no estádio do Arruda será feito em até 3 anos. O que isso nos deixa muito tranquilo. De imediato será investido no primeiro ano no mínimo 10 milhões de reais, que é para fazer as obras emergenciais, mas o restante dos 90, ou seja, 100 milhões de reais, será feito em até 3 anos. Espero que seja feito o mais rápido possível para que a gente tenha uma arena multiuso de 60 mil lugares, com muito conforto e com estrutura, um equipamento moderno, que hoje nós não temos, infelizmente, e não temos também capacidade de investimento. Então, isso é um dado muito relevante para essa parceria. A questão das garantias do Arruda, o Arruda passará em definitivo para a SAF, após o processo legislativo da Prefeitura do Recife. Isso foi muito discutido, o doutor Álvaro também participou. Então, a gente acordou de colocar no contrato, né, a cessão por 35 anos, sendo prorrogada por mais 35. Ou seja, se porventura esse processo não avançar no legislativo do Recife, nós teremos aí 70 anos, até 70 anos, na mão dos investidores. Mas sinceramente, eu acho que isso é mais uma formalidade, porque eu acho que isso a gente vai tracionar muito rapidamente. E lembrando o seguinte, toda e qualquer receita da SAF, a Associação Santa Cruz terá 10%. E aí é só fazer uma conta muito rápida. É você ter 10% de uma grande arrecadação, de um grande equipamento, do futebol, enfim. Hoje a gente tem 100% de nada, porque hoje nosso faturamento, as nossas receitas são muito abaixo do esperado. Vamos para o futebol, que é o dado mais importante. A gente ajustou que nas 4 séries, vou falar das 3 agora, que graças a Deus a gente já saiu desse calabouço e não vamos voltar mais. Então a gente contratualmente tem um investimento na Série C, de no mínimo 36 milhões de reais. 36 milhões de reais. Dito isso, vocês avaliam o tamanho desse investimento. Em termos de folha, nós teremos uma folha talvez 3 vezes mais do que a que temos hoje. Isso na Série C. Na Série B, teria um investimento de no mínimo 52 milhões de reais. E na Série A, o mínimo de 100 milhões de reais. Isso tornará o clube muito competitivo no cenário nacional. É um cenário que nós nunca tivemos, né, esse volume de recursos. Então a gente vai ter todas as condições de performar e de voltar à elite do futebol brasileiro na Série A. Então,
repetindo os números, na Série C, no futebol, mínimo de 36 milhões, na Série B, 52 e na Série A, 100 milhões de reais. Governança, nós vamos ter um conselho com 7 membros, 5 pelo majoritário da SAF, a Cobra Coral, e 2 do clube. Ficou definido que será o presidente do Executivo e o presidente do Conselho Deliberativo. Evidentemente que isso é uma regra, então eu não me perpetuo nem o presidente do Conselho. Isso, quando mudar internamente, essas pessoas é que vão fazer parte do Conselho da SAF junto com a Cobra Coral. Uma coisa importante que até o Irã tocou, que muita gente falava, pô, mas os investidores estão aportando muito pouco nesse momento. A gente levou muita folha e está aportando muito pouco. Veja, eu sempre costumo dizer que eu gosto de me colocar do outro lado da mesa. Então, aqui eu quero também agradecer os investidores por terem feito alguns aportes no clube, no chamado fio do bigode. Não tinha nada assinado até então, formalizado, mas eu fiz ver a eles que era muito importante a gente ter um time competitivo. Briguei muito para ter a maior folha da Série D, para que a gente saísse dessa nefasta Série D. E isso foi bem entendido, senão a gente perderia mais um ano, né? Então a gente conseguiu montar um time muito competitivo. Penso eu que talvez seja a maior folha da Série D, se não for a maior, é uma das maiores. E vamos buscar agora o título, né? O principal foi o acesso, mas vamos buscar o título. Então, esse primeiro passo foi atendido, os investidores nos ajudaram a montar o time, como também a trazer alguns jogadores, que é muito relevante essa informação. Alguns jogadores que estão conosco não viriam para o Santa Cruz se não tivesse sido apalavrado e a gente tivesse demonstrado a eles o caminho que a SAF iria ser implementada. Alguns até verbalizaram isso publicamente. Então, também é importante nesse momento, essa transição, ou seja, que dificuldade nós passamos. Numa transição, a gente está trabalhando uma SAF, disputando o campeonato com a obrigação de subir e a gente conseguir tracionar isso dessa forma. Desculpe. Então, dito isso, a gente também vai ter um aporte inicial, afora que já foi feito, de R$ 7.700.000, como adiantamento. Para quê esse recurso? Para que a gente comece a fazer, inclusive, as mediações dentro da RJ. Esse é um ponto também sine qua non, discutido desde o começo. Eu dizia aos investidores, eu só avanço com qualquer proposta se a gente conseguir chegar na ponta e quitar os débitos do Santa Cruz. Nós estamos aí com a RJ no valor acima de 250 milhões. É evidente que essa negociação vai puxar para baixo esses valores, mas a gente não pode sair dessa negociação com o clube endividado. Então, isso foi uma questão também que sine qua non, de que a gente zerasse o débito do clube, o passivo do clube, para que a gente possa recomeçar a vida, né, sem essa dificuldade com os credores. Então, o roteiro, para terminar, depois passar para as perguntas, o roteiro, como eu disse a vocês, o Executivo já mandou para o Conselho Fiscal e para a Comissão Patrimonial para eles darem o parecer dentro da proposta que foi publicada. Isso, voltando nos próximos dias, eu enviarei de imediato para o Conselho Deliberativo, que aí terá 8 dias para convocar o Conselho e votar a matéria, votar a proposta. A partir daí, a gente caminha para a AGE. Aí são 45 dias corridos, para que todos os sócios que terão direito a voto poder estudar, poder discutir. Já teve essa oportunidade, mas isso é um rito que a gente não pode ultrapassar, porque está no estatuto do clube. Então, terá mais esses 45 dias, volta para o Conselho Deliberativo para chancelar, e aí está oficialmente a SAF implementada. Então, presidente, eu sei que o senhor vai abrir uma pergunta, mas só para o senhor teria datas para o senhor estar falando desse roteiro? na próxima semana eu espero receber o parecer do Conselho Fiscal e da Patrimonial. Assim que eu receber na próxima semana, no mesmo dia eu mando para o Conselho Deliberativo. E aí ele terá 8 dias, depois de votado, 45 dias corridos para a AGE. Então, dito isso, eu queria agradecer a vocês. Alguém quer falar? Alguém quer falar, mano? Adriano? Quer falar? Então, dito isso, eu queria agora, cadê nosso Ivan? Assuma aí o comando e a gente está à disposição. Vamos fazer na sequência, tem combinado uma pergunta para Bruno, uma pergunta mais, uma pergunta para Danilo. Tá ligado, né? Tá ligado?
Esse? Não. Deixa eu pegar essa. Daí eu vou pegar o centro. É isso mesmo, né? É isso mesmo, que é professor. Agora foi. Chega mais junto, tem que responder junto aqui. Né? Tá. Bruno, Irã e demais colegas, bom dia. Bruno, você falou muito sobre prazos, né? E agora de datas. Vocês teriam uma estimativa de, sei lá, 60 dias, 70 dias, 80 dias, para que a SAF, de fato, esteja constituída? Eu falo de prazo mais concreto mesmo. Irã, pergunta que eu vou fazer para Irã sobre se já há algum nome sendo buscado por vocês para poder repor a saída de Diniz, nesse caso, como nome contratado para poder comandar o futebol do Santos em 2026. Obrigada. Com relação às datas, Camila, dentro do que eu respondi agora há pouco a João Vitor, a gente já encaminhou para a Patrimonial e para o Conselho Fiscal a proposta final. A partir daí, até a próxima semana, nós vamos receber o parecer dos dois poderes e vamos encaminhar imediatamente para o Conselho Deliberativo, que terá 8 dias, e após a votação de 8 dias, nós teremos mais 45 dias para a AGE. Então, eu penso, não queria cravar uma data, mas se você fizer essa conta rápida, porque são um pouco mais de 60 dias, um pouco mais. Lembrando que, uma coisa importante, nós vamos terminar o campeonato da Série D no começo de outubro. E a partir daí a gente vai começar a montar, né, o time para 2026. Para o Pernambucano, Copa do Brasil e a Série C, que vai ser um pouco na frente. O que é que quer dizer isso? Que, ato contínuo, a gente terminar a Série D, nós já vamos começar a trabalhar para montar um novo time. Lembrando que em 23, como todos sabem aqui, a gente teve 18 dias para montar o time para disputar o Pernambucano. 18 dias. E mesmo assim caímos na semifinal, com 2 empates, perdemos nos pênaltis. Foi muito exitoso aquele momento. Agora nós vamos ter mais planejamento, vamos ter mais recursos e vamos ter um momento ímpar no clube, que é você trabalhar com os investidores a 4 mãos, mas já com os investimentos iniciando. Ou seja, a gente espera que na virada do ano, a pré-temporada começará em novembro para dezembro, que a gente vire o ano já com um time formado, quer dizer, reforçado, né? Eu estou muito orgulhoso do meu elenco, quero também parabenizá-lo, a nossa comissão técnica, mas nós vamos fazer trabalhar esses 3 meses finais do ano para que a gente monte realmente um grande elenco, reforce um grande elenco e já vire o ano para disputar o Pernambucano em outras condições que nós não tivemos ultimamente. É um pouco mais de 60, eu acho. Isso aí. Tá. Só acabando de incluir também algumas coisas. Esse prazo ele tem alguma flexibilidade no início, porque a gente não quer atrapalhar a disputa do clube agora no título, não quer que a política volte para dentro do campo. A gente já teve uma demonstração clara do que acontece quando isso pega. E depois ele fica mais duro com algumas multas, inclusive diárias. Obviamente, a gente não tem nenhuma intenção em cobrar multa de clube. Ela só está aí porque esse prazo ele é importante justamente para que a gente consiga assinar contratos permanentes com as pessoas que a gente quer trazer, que precisam de ter a segurança de que estão assinando um contrato com a SAF que vai sair do papel. Então, isso influencia muito. Então, tendo dito isso, Camila, a resposta é sim. Eu tenho hoje 2 nomes muito claros que estão bem adiantados, pendendo a aprovação da SAF. Então, não foi uma exigência minha, foi uma exigência dos profissionais. Então, daí há um pouquinho da necessidade de urgência. Mas sim, e eu acho que o torcedor, a hora que ele entender os projetos
e entender quem que a gente está trazendo para ajudar. Vai ficar bastante feliz com o que a gente está fazendo, lembrando que a gente já tem um profissional dentro da casa que foi vice-presidente de futebol, que fez um trabalho agora excepcional na transição, então que é uma pessoa que a gente gosta e valoriza dentro do clube, que é o Pedro Henrique. A gente não pode esquecer isso em nenhum momento. Eu acho que internamente aqui dentro principalmente dentro do vestiário, dentro do clube, o trabalho dele foi excepcionalmente bem recebido. A minha ideia é conversar com ele, inclusive, desses nomes, e aí a partir daí, a partir da evolução da SAF, a gente conseguir resolver todas essas questões. Bom dia, presidente do Clube, primeiro, presidente, o senhor falou sobre esse aporte que o Arruda vai receber para poder ter a sua capacidade total liberada novamente. E dentro desse cenário, queria saber do senhor se já há algum planejamento ou mesmo uma definição se o Santa Cruz iniciará a temporada de 2026 já no Arruda ou, por conta das obras, continuará pelo menos os primeiros jogos, os primeiros meses, na Arena de Pernambuco. E para o Irã, eu queria saber se seria possível passar mais detalhes sobre essa construção, essa busca do novo CT do Santa. E dentro desse prazo de 36 meses, o que já é planejado e para imediato, assim que a SAF for implementada, o que é que vai ser feito. Obrigado. Bem, eu estava trocando ideia, inclusive, com o nosso presidente da Comissão Patrimonial. Tudo vai depender do investimento e evidentemente que o nosso grande objetivo é jogar o mais rápido possível no nosso Arruda, né, que é o nosso templo do futebol. Esses 10 milhões iniciais que vão ser feitos em obras emergenciais, e aí a Patrimonial pode até falar com mais propriedade, eu não poderia responder agora em quanto tempo, mas acho que com algum investimento rapidamente a gente consegue aumentar a capacidade, não a capacidade máxima. Hoje nós estamos limitados em 30 mil. É por isso que a gente tem jogado na arena. Porque todos os jogos a gente coloca sempre coloca um número bem maior, então a gente tem jogado na arena por conta disso. Mas acho que a Patrimonial pode até detalhar com mais ênfase, mas só que como a gente vai ter pouco tempo, né? Ou seja, outubro vai acabar a Série D, então a gente teria basicamente 3 meses, que o Pernambucano iniciará começo de janeiro, então a gente teria pouco tempo para liberar a capacidade máxima do estádio, né? Mas, inclusive, com a implementação da SAF, esses investimentos vão iniciar após esse rito, ou seja, hoje, propriamente dito, a gente não teria esse recurso para investir, a gente teria que terminar o processo legal para que os investidores comecem a aportar. Então, eu dificilmente posso dizer a você que a gente vai jogar com capacidade maior do que 30 mil. Vamos jogar na Arruda sim, quando a gente tiver a percepção que a gente terá público abaixo de 30 mil. A pergunta para mim foi... Tá. Vamos lá. No contrato, da forma como ele está, ele é um prazo de 36 meses após o time alcançar a Série B, tá? Para não estressar o cronograma. A possibilidade é que isso aconteça muito antes. Quais são os senãos que podem impedir que isso aconteça muito cedo? Foi por isso que a gente colocou isso de uma forma um pouquinho mais protegida, tá? No contrato. A gente tem que identificar o terreno. A gente já identificou 3 que são os nossos alvos preferenciais. Mas vocês têm que lembrar que os donos desse terreno precisam ser convencidos a vender para a gente esse terreno. Uma vez que eles concordem em vender,
A gente precisa ter certeza que a escritura desses terrenos está adequada para poder fazer a transferência e eu, principalmente, que já vim do mercado imobiliário, já vi casos em que uma escritura pode demorar de 6 a 8 meses para ser lavrada propriamente. Depois disso, a gente tem que ter certeza que o terreno, que a obra que vai ser feita lá vai ser licenciada no tempo hábil pelo poder público municipal, que é responsável. Então, existe uma série de gargalos que a gente não queria colocar para travar o contrato. Esses senãos poderiam impedir da gente conseguir fazer uma cláusula adequada. Então, para isso, a gente estimou um tempo mínimo, mas a gente também foi pressionado por outra forma, que é o seguinte: olha, Ira, tudo bem, você consegue talvez disputar uma Série C ainda usando o Ninho das Cobras, melhorando a estrutura que tem ali, muitas vezes usando até a próprio Arruda como centro de treinamento, mas a gente tem uma exigência de base, e se você chegar na Série B, isso aí já fica impossível. Então, tem que fazer. Isso foi uma exigência de vários membros do Conselho que a gente buscou atender. Quanto a valores e investimento, o valor do terreno, obviamente, influencia muito, o tamanho do terreno influencia muito, e a localização influencia muito. Como eu falei para vocês, a nossa ideia é construir algo que seja de ponta do futebol brasileiro. A nossa ideia, e gente, eu quero deixar isso aqui muito claro para frente, eu quero que vocês levem isso aqui na cabeça, tá? Um bebê, ele demora 9 meses para se formar na barriga da mãe. Às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. Mas existem certas etapas que a gente não consegue adiantar. Se uma pessoa quer emagrecer, se ela deixar de comer hoje, amanhã ela não vai estar magra. Se uma pessoa quiser ficar forte, se ela treinar só amanhã, ela não vai ficar forte. O trabalho para que o Santa Cruz volte a ser um dos principais clubes de elite do futebol brasileiro, ele é um trabalho de prazo, ele é um trabalho de fortalecimento diário. E esse trabalho, nesse início, a nossa prioridade é tirar o Santa Cruz do lugar onde ele não tem que estar. Então, a Série C do ano que vem, o orçamento do futebol são 36 milhões de reais, que é o que se estima que seja hoje a folha do Mirassol, e maior do que se estima que seja a folha do Juventude. Então, é uma folha competitiva. Para a Série C, é uma folha competitiva, porque seria para a Série B. Obviamente, não reflete as ambições que a gente tem para longo prazo, mas uma coisa que eu coloquei o tempo todo com o Bruno e coloquei com todos os conselheiros era o seguinte: olha, se eu for forçado a escolher por fluxo de caixa entre investir no futebol para a gente poder subir e investir na construção do CT, qual dos dois tem que ser a prioridade? E todos nós chegamos à conclusão de que a prioridade desses principais investimentos tem que ser, primeiro, e aí isso aqui é realmente sine qua non, a prioridade máxima absoluta é recapacitar o Arruda. Essa é a primeira de todas. O Santa Cruz e o Arruda são uma coisa só. Então, a prioridade absoluta é a recapacitação do Arruda. E recapacitando o Arruda, tendo sempre um time competitivo que lute de maneira competitiva em todas as divisões que ele vier a competir. Então, por isso dos prazos, por isso da forma como foi colocada. De novo, é nosso estilo prometer menos para poder entregar mais, mas a nossa visão de longo prazo é essa. A gente vai aqui, a partir de hoje, começar um processo de dieta e fortalecimento muscular de Santa Cruz. Santa Cruz, daqui a 15 anos, eu posso falar para todos vocês, será um dos grandes times do futebol brasileiro. Aonde que a gente vai parar exatamente nessa tabela, eu não sei. Mas eu sei que a ambição interna de todos os investidores é fazer um time que se enriqueça ano a ano,
que termine cada ano mais rico do que era no ano anterior, que termine maior, que termine com uma base melhor e que termine com mais torcedores. Então, isso é um processo de 15 anos, nós não vamos tirar isso de um dia para o outro. A gente vai trabalhar, vamos ter problemas, vamos ter percalços. Esse contrato, ele prevê esses percalços, por isso que a gente foi muito conservador com as datas, por isso que a gente foi muito conservador com a forma como a gente pegou para que esse percalço amanhã não vire uma crise existencial para Santa Cruz, tá? Porque a gente sabe, vai ter problema. Quando a gente veio aqui no início, a cabeça de todo mundo é que a SAF estaria pronta em abril. E não ficou. E isso não é por má vontade ou por mau caratismo de nenhuma das pessoas dessa mesa ou de nenhuma das pessoas do Conselho. Aconteceu porque tinha que acontecer. Porque as negociações precisavam evoluir daquela forma. Porque as alterações precisavam ser feitas. Porque o futebol precisava ser priorizado. Mas eu espero que o torcedor tenha visto pela postura, porque é diferente. Atitudes e palavras são duas coisas completamente diferentes. E a atitude nossa esse ano foi o tempo todo priorizar a campanha do Santa Cruz, para que o Santa Cruz pudesse sair de uma série dificílima, onde todos tinham medo de ficar agarrados por vários anos. Vide o exemplo do América de Natal, que tem uma SAF competente, bem montada, pessoas responsáveis, mas que, infelizmente, vão para um terceiro ano presos numa série onde o América de Natal não merece estar. Então, a nossa prioridade absoluta é tirar a gente desse negócio, tirar a gente do pesadelo. A gente saiu do inferno, vamos para o purgatório. A ideia é sair desse purgatório o mais rápido possível, e quanto mais rápido a gente conseguir chegar no céu, mais rápido a gente vai ter todos os recursos para a gente poder cumprir todo o cronograma que a gente precisa de fortalecimento. De novo, fortalecimento. É igual treino. Tem gente que fica magro mais rápido. Tem gente que fica magro mais devagar. Quanto melhor a gente conseguir fazer a nossa dieta, melhor a gente conseguir fazer o nosso fortalecimento, mais rápido a gente chega nesse objetivo final. Eu queria só acrescentar, obrigado. Queria acrescentar um dado importante. Poxa, desculpa. Eu queria acrescentar um dado à fala de Irã, para vocês fazerem um comparativo. Esse valor que vai ser investido somente no futebol no próximo ano é da ordem de 36 milhões, ok? Afora o patrimônio e Fora estádio, CT. Veja, o balanço do Santa Cruz 2024 registrou 14 milhões de reais. Para todo o clube, ou seja, pouco menos até, foi 13, chegou a 14. Então a gente vai sair do patamar onde tivemos de receita 14 milhões de reais para um investimento de 36 no futebol, afora o patrimônio. Estou colocando esses números para vocês fazerem uma conta rápida de como vai ser benéfico e o volume de recursos que nós teremos a partir para o ano. Bom dia a todos. João Batista do canal Santa Cruz PE Eterno Amor. Essa pergunta que eu vou fazer, o Bruno ou o Irã podem responder, não sei quem vai responder. Qual será a política de contratações? Apostar em jovens talentos, atleta experiente ou mesclar os dois perfis? E a outra pergunta é em relação quais serão os investimentos para a base do Santa Cruz, que historicamente revelou grandes jogadores. Vamos lá. A gente acredita num perfil o Santa Cruz tem que ser um clube formador. A gente tem que poder captar os maiores talentos do Nordeste do Brasil, trazer para cá. Mas a gente vai sempre fazer uma mescla de grandes nomes com grandes potenciais. Eu vi isso de perto. A maior venda da história do Atlético Mineiro, até hoje, de um atleta formado na base, foi do Bernard. Mas o Bernard só foi vendido aquele valor
Porque do lado dele, ajudando ele a se desenvolver, estava o Ronaldinho Gaúcho. E isso é muito importante. A maioria dos clubes perde esse foco, e a gente nós queremos trazer os talentos, e queremos trazer nomes experientes do alto da prateleira, como a gente fez com o Galhardo, que, não se enganem, ele e o Felipe Alves ajudaram demais no desenvolvimento de vários atletas aqui dentro do clube. O próprio Rô Kennedy, quando a gente estava conversando, elogiou demais tudo que o Felipe Alves tem passado para ele. Então, a experiência, grandes atletas, grandes nomes, inclusive com todo respeito ao Tininho, entra muito mais em campo do que você vê. Quando a gente traz um cara do calibre do Thiago Galhardo, do Felipe Alves, atletas de Série A, a gente está trazendo influência para o resto do time. A gente está trazendo um modelo, experiência, pessoas que ajudam esses atletas a se desenvolver. A nossa ideia é que isso se perpetue ao longo do tempo, cada vez melhor. Qual foi a sua pergunta, a segunda pergunta? E a partir do ano que vem, no contrato também, já tem um mínimo anual de investimento em base de R$2 milhões. Porque a gente chegou na Série C. Oi. Oi. O outro tá ligado, não? Tá, né? Antes de fazer até a pergunta, só para esclarecer uma coisa, presidente, também, aquele prazo de 36 meses do CT é a partir do momento da compra do terreno, então? A partir do momento que o clube chega na Série B, da forma que está ali colocado. Certo. O contrato 36 meses a partir da Série B. Isso. Lembrando, de novo, isso é só um prazo mínimo que tinha que ter, o Conselho exigiu da gente um prazo mínimo. A gente planeja fazer as coisas bem mais rápido, mas, de novo, escritura, licença, aprovação, projeto, obra, a gente não tem expectativa de conseguir fazer isso tudo em curto prazo de tempo e, junto com isso, ainda administrar o futebol bem. A nossa ideia no início, recapacitar o Arruda e fazer alguns ajustes no Ninho das Cobras, para que a gente possa ter o melhor dos dois, enquanto a gente coloca isso para frente. Certo. Eu queria fazer uma pergunta que qualquer um dos dois, quem se sentir melhor para responder, sobre a recuperação judicial. Eu queria entender se de agora em diante vira a responsabilidade exclusivamente de agora em diante, não, quando for aprovada a SAF, dos investidores da SAF, ou o clube é quem negocia esses valores, e se existe um prazo para que essa dívida seja paga além do valor que já foi aportado inicialmente? Nesse número global que nós temos aí, a gente está muito bem assessorado por alguns escritórios de advocacia, tributário também. Então, a gente tem a expectativa de apresentar um plano de pagamento, né, para os credores, que vai baixar muito esse valor. O que é que a gente fez? Baseado em estudos da nossa assessoria, que está acompanhando, esse número chegaria, vamos dizer, a X. Tá? A gente colocou um plus de 20% acima disso, né, como garantia dos investidores, ou seja, a gente tem a perspectiva de quitar todo o débito da RJ com o valor e contratual isso. E dentro desse valor a gente colocou 20% a mais, para que desse uma folga e amanhã não estourasse esse valor, o clube ficasse com esse débito. Ou seja, estamos muito tranquilos com relação a esses valores que serão pagos pelos investidores, né, da SAF, para a gente liquidar, apresentar um plano de pagamento ao juiz da RJ, né, esse plano ser aprovado, evidentemente, e a gente já começar a zerar esse débito. Esse dinheiro do DIP, que a gente falou inicialmente, de 7 milhões e 700, será feito já de imediato, para começar essa mediação. Então, isso é parte desse recurso que está determinado no contrato. Mas existe algum limite de prazo para quando esse valor deve ser totalmente pago? Isso depende do judiciário brasileiro. A gente está com um pedido do DIP lá para aprovação há algum tempo. E os órgãos brasileiros são os órgãos brasileiros, eles precisam
Eles têm um tempo próprio para isso. Oi, bom dia a todos. Para além de números, a gente sabe que nomes também trazem muito impacto. Irã, você agora há pouco falou dos nomes, da importância deles para além dentro do campo e sobretudo fora. Obviamente que quando tem um acesso, e ainda mais com esses investimentos, a torcida toda fica numa expectativa que é natural, porque na temporada desse ano já tiveram. Queria saber se você poderia falar como está, eu sei que já, obviamente, é natural a procura por reforços, para ver se de repente você já tem nomes ou perfis e se de repente até já houve o processo contrário, até nomes de grandes quilates já tendo interesse, conversas para integrar o elenco do Santa Cruz. Via de regra, a gente não vai falar nomes, nunca, jamais, só no anúncio. A gente não vai entrar em leilão, isso é sempre uma característica nossa. Queremos, a nível de perfil, atletas que queiram vir e ser comprometidos com o projeto do Santa Cruz. E aqui eu vou citar nominalmente o Felipe Alves, por exemplo, que é um cara que na reta final foi para o banco, mas esteve o tempo todo dentro do vestiário, sendo uma boa influência, ajudando a desenvolver o futebol do Rock Kennedy, ajudando a desenvolver o que o clube precisava para a gente poder voltar para a Série C, porque, acima de tudo, é um profissional de caráter. Eu não quero alguém que venha aqui e se ache maior do que o Santa Cruz, porque não existe. Nenhum atleta da história, o Messi não é maior do que o Santa Cruz, com todo respeito ao Messi. Nenhum atleta jamais vai ser maior do que essa instituição aqui, onde todos os senhores estão sentados. Então, a pessoa tem que começar a sentar aqui, entender que esse é um clube com projeto de longo prazo, tem que querer vir, tem que fazer sacrifício. Se você acha que não existe sacrifício num cara sair da Série A e ter que treinar um CT 1h30 de distância, onde a gente ainda não tem a estrutura de Série A para poder atender, onde os ônibus ainda não estão perfeitamente adequados para o que ele estava acostumado. Isso são sacrifícios. Esses sacrifícios têm sido feitos por pessoas com comprometimento. E aqui eu só cito muito o Galhardo e o Felipe, porque eles saíram da Série A, eles estavam acostumados disso. Mas todos os outros jogadores, praticamente, vieram de outras sedes e vieram de clubes mais bem estruturados a nível de estrutura física do que o Santa Cruz estava aqui no início do ano. Então, a nível de perfil, a única coisa que eu quero deixar, isso é muito claro. Pessoa que está vindo para cá, ele quer participar de um movimento histórico. Ele quer poder andar na rua, hoje, e ser tratado como os heróis que eles estão sendo, pelo que eles fizeram. 2, ele está disposto a fazer sacrifício. Ele sabe que a gente está numa fase de adaptação. E 3, ele não se acha maior do que o clube. Qualquer atleta que em qualquer momento, qualquer funcionário, achar isso, qualquer pessoa que se achar de dentro da SAF ou dentro de grupo de investidor, de qualquer coisa, qualquer pessoa que qualquer segundo se achar maior do que Santa Cruz, nunca vai estar dentro de Santa Cruz. Porque a primeira coisa que a pessoa tem que entrar aqui é entender que isso aqui é um dos maiores patrimônios do futebol brasileiro. Todos os esforços desse ano foram feitos para poder valorizar isso, para que isso não morresse. Todo o sacrifício, igual o Bruno virou e falou, na hora que você tira dinheiro no fio do bigode, é para poder que isso não vá para o lixo. Era para salvar esse patrimônio. Então, perfil de jogador, isso. Nomes a gente nunca vai falar, mas eu tenho certeza que a gente sempre vai surpreender positivamente. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos. Irã. Já com acesso garantido, agora brigando pelo título, vocês já começam a visualizar, conversar com o Irã, com o diretor de futebol, para saber como vai ficar esse elenco que ficou para a história do Santa Cruz? Na reformulação, já estão conversando para ter uma base?
conversar isso aqui junto com o Bruno. Já está sendo feito, a gente está fazendo isso junto com o Bruno, junto com a comissão técnica atual. Nós somos extremamente gratos e a gente ainda vai ter conversa. A gente não começou nenhuma conversa interna, para você ter uma ideia, para discutir quais nomes vão ficar, quais não vão, dentro de comissão, dentro de funcionários, porque a gente ainda não tem uma SAF oficializada e a gente precisa disso para poder acabar de pegar. Mas a gente, nesse meio tempo, a gente tem conversado como conversou o ano inteiro, com a equipe atual, que é extremamente competente, entendeu? E a gente tem, de novo, a 4 mãos, SAF, Santa Cruz, ajudado, já começado a pensar, já começado a filtrar atletas, já começar a fazer algumas sondagens para preparar para o ano que vem. Tudo bem? Bom dia a todos. Eu queria falar sobre o CT novamente. Hoje o Santa Cruz, com muito esforço, conseguiu dar uma estrutura para a Série D que dê para atuar, mas não é nenhuma crítica à atual gestão, que está fazendo esforço para tentar resolver o problema que já vem de muitos anos, mas a estrutura do Santa não é compatível com a Série C. Se você observar os clubes que estão disputando, a estrutura é muito maior e, pelo contrato, as obras do novo CT só começarão após a Série B. Como o Santa pretende resolver essa equação? Hoje o Santa tem um CT que não é dele praticamente, né? Não sei se vai passar para vocês, queria que vocês esclarecessem isso. Vocês vão investir nesse CT Ninho das Cobras? Quanto vai ser investido nesse CT enquanto o Santa não tem um novo CT? E só mais um é a questão dos 2 membros que o Irã falou que já estão adiantados, já estão conversando. Eu queria que você falasse que áreas são esses membros e como será a estrutura do futebol, do departamento de futebol, como vocês pensam em estrutura? A nível de estrutura para o ano que vem, eu vou seguir o conselho do Alexandre Calil e do Felipe Calil, o Felipe Calil é médico da seleção brasileira, dos grandes nomes hoje que a gente tem na medicina esportiva, que é adaptar o Arruda para a gente poder ter ali um centro de excelência com algum custo. O Arruda ele tem uma estrutura interna dentro dele que permite fazer grandes adaptações, já com área médica, já com bons vestiários, com uma academia que pode ser melhorada. Isso é um ajuste temporário. Nós vamos também fazer um investimento dentro do Ninho das Cobras, possivelmente. Não quero falar de valores, gente, porque vai ser o necessário para a gente poder ter um produto mínimo viável, como em qualquer outra empresa, mas que atenda ao que a gente precisa para poder chegar aos nossos objetivos. Sempre isso. Então, a palavra de ordem de todo e qualquer projeto privado, e a partir do momento que a SAF entra, ela vira um projeto privado, é você fazer o máximo com o mínimo de gastos. Então, a gente quer concentrar os recursos dentro do futebol e vamos fazendo essas pequenas adaptações enquanto a gente coloca. Quanto à estrutura do futebol, aí de novo depende de qual dos 2 nomes, porque a estrutura muda a depender da pessoa que a gente está trazendo. Idealmente a gente vai ter um CEO, né, um presidente da SAF, um CSO, que seria como um diretor de futebol, mas um pouco mais qualificado, e um diretor de operações para poder gerir estádio e todas as outras questões, além de um comercial. Estruturas assim têm que ser mutáveis, porque elas vão de acordo com a necessidade do dia a dia, mas a ideia básica é isso. Tá? Bom dia. Pergunta para o Irã. Assim, o presidente Bruno Rodrigues sempre fala assim que a SAF a lei da SAF é muito jovem ainda, né? A gente tem poucos exemplos. Só que a gente tem visto algumas SAFs, alguns clubes que, infelizmente, dívidas estão, na verdade, aumentando, né? Então, eu gostaria de saber quais são essas... Você já falou um pouco das prioridades,
né, Arruda, subir para a Série B, mas como fazer isso sem comprometer caixa, né, sem estrangular a questão financeira do grupo, né? Como é que pode fazer investir, né, fugindo da armadilha dessa simples alavancagem e de crescente dívidas de curto prazo? Olha, eu fico feliz que você faz essa pergunta, porque todas as brigas que aconteceram nos últimos 6 meses foi para que o contrato não exigisse um gasto, um desequilíbrio de caixa desnecessário, tá? Eu não consigo falar para vocês quantas vezes as discussões estavam no sentido de, galera, se eu fizer esse compromisso um ano mais cedo, eu desequilibro o caixa. A gente tem dentro da nossa equipe o Marcos Bittar e o Alexandre Kubitschek, que são dois dos maiores profissionais de gestão econômica e financeira do país. Marcos Bittar, inclusive, tem a certificação de CFA, que é Chartered Financial Advisor, que é a maior certificação mundial de gestão de recursos financeiros. Para você ter uma ideia, que é a certificação que você precisa, por exemplo, para dirigir bancos e grandes fundos de gestão. Hoje, se eu não me engano, acho que no Nordeste inteiro são 3 ou 4 pessoas só. No futebol, nenhum clube tem. E o Santa Cruz vai ser o primeiro que tem. Que tem essa... E é uma coisa que eu sempre falei, mais do que dinheiro, a gente tem uma equipe de elite do lado de fora e vamos ter do lado de dentro do futebol. Tá? Bom dia a todos, bom dia aos companheiros. Talvez a minha pergunta saia um pouco do âmbito da SAF, talvez fique mais para o presidente Bruno Rodrigues. Claro que a SAF vai cuidar 90%, né, das ações voltadas para o patrimônio, a Arruda e o futebol. Eu queria saber um pouco dessa questão, presidente, a questão da sede social do clube, né, que precisa de uma reformulação. Há anos atrás tínhamos aqui lojas, né, que traziam recursos para o clube. Qual a ideia do senhor, né, para essa questão quem sabe, de uma reforma na sede social do clube, fazer com que aquele espaço que está fechado, ele possa ser superavitário para o clube no futuro, já combinando também com a SAF? Perfeito. Excelente pergunta. Ainda lembro da churrascaria Colosso, né? Quem não foi lá, né? Mas veja, a SAF vai cuidar do futebol profissional, futebol feminino, base e futebol salão. A gente vai cuidar estamos criando, inclusive, uma diretoria de esportes olímpicos para a gente investir fortemente na tradição do clube. Voleibol, basquete, handebol. E com relação à sede, nós temos, inclusive, mais de um projeto para que a gente possa não só modernizar, mas mudar a cara da nossa sede. Temos um projeto de ter um mall, né, um shopping, vamos chamar assim, e alguns investimentos em torres comerciais e residenciais. São projetos, nós temos mais de um, inclusive. Então, o nosso intuito é que a gente, a partir da implementação da SAF, nós vamos entrar de cabeça nesse projeto para modernizar e fazer uma grande sede social para os nossos associados e, evidentemente, rentabilizar, o que você acabou de falar. A gente tem que ter aqui alguns equipamentos como academia, farmácia, restaurantes. Então, isso tudo já está desenhado. A gente, evidentemente, vamos dar publicidade e trazer para cá, para dentro, as propostas no mesmo formato que fizemos, com toda a transparência, para que a gente tenha a melhor decisão. Então, isso aí, tenha certeza absoluta que nós vamos mudar a cara da nossa sede social, tá? Com investimentos privados, evidentemente, e com a participação do clube nas receitas. Então, eu estou muito animado, inclusive, com esse aspecto. A gente, é evidente que com o futebol rodando, a gente tem até menos tempo para cuidar dessas coisas, mas, a partir da implementação da SAF, a gente tem mais de uma proposta e vamos avançar com isso, vamos alargar da transparência para que a gente possa mudar definitivamente a cara da nossa sede social e oferecer ao nosso associado muito mais, alguns benefícios que hoje nós não temos. Bom dia, presidente, a todos na mesa. A pergunta pode ser para ele também, para o presidente responder, que primeiro, em relação ao futebol feminino, que falou que vai ser investido, ele sabe que estamos na beira de uma Copa do Mundo
tem crescido muito. E bem, você falou sobre a questão também do futebol de salão, dessa vez que eu trazer esses valores. E outra pergunta, é claro que a Folha ela vai aumentar no ano que vem, e é natural que existe uma preocupação da torcida na questão dos ingressos. A gente sabe que quando se aumenta a Folha, se tem um valor, se tem esse valor também nos ingressos. De que maneira vocês estão pensando isso? Para que não afaste o torcedor. A gente sabe que a torcida de Santa Cruz ela é apaixonada, mas a gente sabe que ela tem um nível ali na questão financeira. Então, como é que foi pensado isso também, pensando no torcedor e relacionado aí aos valores para o futsal e o futebol feminino? Obrigado. Eu vou responder de trás para frente ingressos, tá? O Arruda, muito do que a gente quer manter é a característica do Arruda de ser uma grande arquibancada. A gente acredita que existem outras receitas que serão mais imponentes e importantes do que o valor exato do ingresso. Pode ser que em determinados momentos o valor do ingresso suba por ser uma demanda altíssima, sim. Mas a gente quer, acima de tudo, trazer o torcedor de volta para dentro do Arruda. E um objetivo nosso é que isso seja recorrente. Ou seja, quanto mais o torcedor vá no Arruda, ou quanto mais pessoas da família ele leve, mais barato o ingresso fique. Nós ainda estamos em estudos preliminares, porque isso tudo, a gente tem 6 meses aí para começar a implantar essa nova política. Mas 2 coisas que a gente quer fazer que estão muito dentro da nossa cabeça. Então, quanto mais filhos você quiser levar para o estádio, ou quanto mais vezes você for, você vai ter mais desconto. Esse desconto é pessoal seu, tá? Então, a gente quer que seja um programa semanal, familiar, dentro do negócio. E o preço disso é menos importante do que todas as outras receitas que a gente espera com Santa Cruz, tá? Quanto a futebol feminino e futsal, eles vão ser implementados gradualmente dentro da responsabilidade financeira inicial. Então, o futebol feminino ele passa a ser uma obrigação a partir da Série B, mas ninguém aqui é bobo. Se a gente conseguir montar um modelo viável, tanto para ele quanto para o futsal, que já traga recursos, que traga que seja autossustentável nesse início, a gente vai fazer, tá? Mas aí a palavra de ordem é autossustentabilidade, ok? Nós não vamos... existe uma coisa no futebol nacional que é assim, o Flamengo é um time que fatura bilhão, mas ele gasta quase 60% do orçamento dele fora do futebol. Então, talvez se ele gastasse isso tudo só no futebol, o futebol brasileiro não teria chance perto do Flamengo, tá? Boa tarde já, né, para todos. Boa tarde os colegas aqui, todos da mesa. Eu queria saber assim, até colocar um ponto em relação ao CT, né? O Santa Cruz historicamente já revelou muitos jogadores, né? Inclusive recentemente chegou a conquistar títulos com praticamente todo um elenco formado de base. Será que essa coisa de investir num CT apenas lá na frente não vai retardar essa reformulação da base, nesse surgimento de novos talentos que, como você mesmo citou, um dos maiores investimentos retornos que o Atlético teve foi o Bernard? Será que isso não vai ser um certo problema para a própria SAF num curto prazo? O que é que vocês avaliam sobre isso? Uma coisa que eu queria falar que não foi falada aqui é que, além do Conselho de Administração, a gente está criando um segundo Conselho Consultivo, que tem 3 vagas do clube, 2 vagas do clube, 3 da SAF, que será expandido, mas que vai ser muito importante em todas essas decisões que a gente precisa tomar. Eu volto a falar para vocês, a prioridade absoluta é sair do purgatório.
A partir do momento que a gente já está na Série B, que o futebol já começa a se equalizar, esse é o principal momento para você poder pegar e fazer todas as questões. Mas o que a gente vai ter dentro desse conselho são pessoas de reconhecido e notório saber, de dentro do Santa Cruz e de dentro do mercado de futebol brasileiro, para ajudar a gente a tomar essas decisões. Então, por exemplo, eu jamais vou me atrever a começar uma obra no Arruda sem conversar com o presidente do CREA, que está do meu lado. A gente tem grandes ativos dentro desse clube que precisam ser utilizados, que precisam ser consultados. Eu sou de Minas Gerais. Se você me perguntar qual o empreiteiro que eu vou contratar para fazer aqui, eu não sei. Eu ainda não sei quem são os locais. Eu não sei se eu vou ter que trazer alguém especialista de São Paulo. Eu não sei quem vai conseguir me falar isso. São os ativos que a gente tem dentro do clube. E eu espero levar isso muito a sério. Eu quero que as pessoas que estão dentro do clube hoje ainda possam ser utilizadas para o bem de Santa Cruz. Gente, nós temos grandes empresários dentro do conselho. Nós temos grandes empresários dentro da torcida. E eu quero poder trazer a expertise dessas pessoas, porque são pessoas que querem o bem de Santa Cruz. A gente conseguindo blindar o principal questão, que é o caixa do futebol, tendo dentro da cabeça que, acima de tudo, a prioridade é o futebol retomar o mínimo de patamar, aí todo o resto é uma questão de avaliação interna. Boa tarde a todos da mesa. Presidente, parabéns aí por esse feito, ter tirado o Santa Cruz da Série D, que nunca mais ninguém ouse em jogar o Santa Cruz na Série D do Campeonato Brasileiro. Mas a minha pergunta é para o Irã. O Irã, você falou que o investimento para o futebol vai ser 36 milhões, né? Se a gente fazer uma conta rápida aqui, 36 milhões vai dar uma folha de 3 milhões mensais durante esse tempo. Mas esse investimento é para jogadores e comissão técnica ou é para rodar o futebol por completo, né? E aí tem viagens, tem hospedagem do time quando for jogar, alimentação. Detalhe isso aí, por favor. Essa é a grande diferença entre falar custo de futebol e folha. Não são 36 milhões em folha. Inclui valor que você paga de transferência para o clube. Então vamos dizer que a gente achou um camisa 10 de 18 anos em algum clube de Série A e esse cara quer 5 milhões de reais para poder me passar o passe, isso entra dentro do processo. Obviamente os salários, as verbas da comissão técnica e da gestão, mas ainda assim aí os outros custos são um pouco mais um pouco mais ponto a ponto, que eu não consigo pegar e te dar pontuação, porque, por exemplo, viagem de futebol faz sentido, mas a gente não paga, porque geralmente quem paga é a CBF. E outros custos de dia a dia, por exemplo, luz não entra. Luz do estádio, não vai entrar dentro do processo. Mas existem outras negociações que são em cima disso também. De novo, a prioridade vai ser sempre ter um time competitivo que ajude a gente a sair o mais rápido possível de onde o limbo do futebol faz o futebol ser inviável. Tá, gente? Ficar 4, 5 anos numa Série D, 4, 5 anos numa Série C, quebra um clube de futebol. E vocês viram isso em primeira pessoa. Eu não estou reinventando a roda. Vocês viram o que acontece com o clube quando ele cai para baixo da Série B. A Série B tem que ser o mínimo que a gente tem que almejar no mais curto prazo para poder retomar um ambiente de alto investimento. Tá? Então a prioridade absoluta aqui, sair disso, sair desse momento, voltar, se reestabelecer como um dos grandes clubes do futebol.
se reestabelecer como objeto de desejo de todo jogador. E para isso, vou ter que fazer investimento em CT? Vou. Vou ter que fazer investimento no estádio? Vou. Mas isso vai ser secundário à minha folha. Antes a gente precisa de um time competitivo. Bom dia a todos, bom dia a vocês. Parabéns pelo trabalho de reconstrução do clube. As minhas duas perguntas, acho que uma para o Irã e a outra poderia ser para o Bruno. A primeira pergunta é até uma teoria, né? Mas a gente sabe que existe um projeto. Existe um projeto dentro desses anos de investimento de vocês para o clube estar na Série B, na Série A, você já tem isso traçado para tentar atingir? E sobre o ginásio do Arruda, que a torcida chama carinhosamente de Arrudinha, onde tem o futsal, um grande patrimônio do Santa Cruz e do futsal pernambucano. Existe um plano de investimento para recuperar também? Obrigado. Pode falar. Sobre o Arrudinha, de novo, a gente vai levar isso para dentro do conselho. Todos os principais recursos nesse início são para o futebol profissional masculino, para tirar o futebol masculino da Série C. Ponto. Não vou mentir para vocês, não vou dourar pílula. Todos os recursos, nesse exato momento, são para tirar o time da Série C. Todos os outros recursos são secundários. A única coisa que vai preceder esse gasto de futebol é o gasto no próprio Arruda, tá? Que é a prioridade máxima e absoluta. Tendo dito isso, todas as outras coisas a gente vai ajustando para também não perder o foco. É óbvio que a gente já quer, do futsal vem grande